O circuito integrado 4011 tem no seu interior 4 portas NAND de 2 entradas. É muito fácil realizar e comprovar montagens práticas utilizando circuitos integrados lógicos. Portanto, você pode fazer experimentos com eles sem nenhum problema. É um bom costume provar os circuitos integrados antes de inseri-los nas montagens. Vamos começar o nosso caminho pela eletrônica digital com um circuito integrado da família CMOS, o 4011, que contém 4 portas NAND, que não são nada mais que portas AND seguidas de um inversor, ver círculo na saída. Esta família de circuitos admite uma grande margem de tensão de alimentação, entre 5 e 15 volts, o que a torna muito adequada para nossos desenhos, pois pode alimentar-se a 9 volts, tensão escolhida para o nosso laboratório. Identificação. Antes de começar o experimento é necessário conhecer algumas características do circuito integrado. Se prestarmos atenção veremos que tem o aspecto de uma barata, palavra do argot eletrônico, com 14 patas, dispostas em 2 filas paralelas e opostas. Comprovaremos que tem gravada a expressão 4011, ainda que antes e depois tenha mais letras. É necessário identificar a patinha número 1. Se observarmos o corpo do integrado, em um dos 2 lados estreitos tem um vão, que colocaremos de frente para nós para o lado esquerdo. Desta forma, observando-lhe de frente, a patinha número 1 será a primeira de baixo à esquerda. Contando a partir daqui toda a fila de baixo chegaremos a número 7 saltando a da frente estará a número 8 e as seguintes pela fila de cima, de modo que a última patinha, a primeira da esquerda da parte de cima, será a patinha 14. Alguns circuitos em lugar de um vão têm um pequeno círculo ligeiramente afundado em cima da patinha 1. Se observarmos o integrado e vemos o esquema da página seguinte tiraremos as dúvidas. Distribuição de terminais. Uma vez que aprendemos a localizar cada terminal temos que ir ao esquema interno do integrado para saber a que corresponde cada um deles. Neste caso, entradas e saídas de portas lógicas, e 2 terminais de alimentação, um que deve ser conectado a 0 volts, terminal 7, e outro a 9 volts, terminal 14. Nunca devem ser realizadas conexões às cegas, sem dispor do esquema, pois além de perder tempo, corremos o risco de destruir a porta e o integrado. Preparação. Para a prova, necessitamos dispor de 1 e 0 para aplicar a entrada de cada porta e além disso teremos que comprovar se a saída é 1 ou 0 para as 4 possíveis combinações à entrada. Para aplicar um boom à entrada de uma porta basta uni-la à alimentação, mais 9 volts, marcada na placa de protótipos como V6, com um fiozinho. Pelo contrário, se queremos aplicar um 0 devemos conectar o fio ao negativo da alimentação, marcado na placa como menos. Para comprovar se na saída há um 1 ou um 0 só teremos que conectar à saída uma resistência de 2K2 em série com um diodo LED, levando o cátodo deste último ao negativo da alimentação, menos. O experimento. Para provar o integrado 4011 se inserem os seus terminais na placa de protótipos, a ambos lados de uma das fissuras mais largas, se alimenta conectando o positivo da alimentação, marcado, V6, na placa, a patinha 14 do circuito integrado, e o negativo a patinha 7. A patinha mais curta do diodo LED se leva ao negativo e a mais longa a uma resistência de 2K2, vermelho, vermelho, vermelho. O outro extremo deste resistor vai ser conectado à saída de cada uma das portas, quer dizer, terminais 3, 4, 10 e 11. Enquanto está conectada a uma saída aplica-se 1 ou 0 a cada entrada e se observa o estado da saída, que se é 1 se manifesta pela iluminação do diodo LED.
observaremos a tabela da verdade para verificar que se cumpre. Se não a cumpre, o integrado está quebrado, ou estamos fazendo algo errado na prova. Devemos ter certeza de estar o tempo todo aplicando os dois valores de entrada 1 igual a 9 volts, marcado V6, ou a 0 igual a 0 volts, marcado menos, nas entradas, e nunca na saída, já que poderíamos estragar o circuito integrado. Porta inversora. Se unirmos as duas entradas de uma das portas, vamos obter uma porta inversora. Note. Se aplicamos o 1 à entrada, o LED conectado à saída se apagará e vice-versa. Porta AND. A porta NAND é uma porta AND mais note, quer dizer, a porta AND com a saída invertida. Dispondo de uma porta NAND, aqui unindo as duas entradas converteremos numa porta inversora. Note. Se a conectamos em série com uma NAND, vamos obter uma AND. Podemos conectá-las seguidas e comprovar a tabela de informações de uma porta AND. Bom, olha, o que eu aprendi nessa aula. Todos os integrados têm uma marcação neles, seja uma ranhura, uma bolinha, que serve de referência para a contagem dos pinos. Colocando o integrado à sua frente e o lado de maior comprimento na horizontal, e a dita referência à esquerda, começamos a contar os pinos. Depois, na parte de cima, contamos voltando para a referência. Nos integrados que eu já vi, a alimentação negativa fica no último pino na parte de baixo, no caso, o pino 7. E a alimentação positiva fica no primeiro pino na parte de cima, no caso, o pino 14. Agora, como guardar na cabeça as entradas e saídas desse integrado? Bom, eu percebi que o primeiro conjunto lógico é entradas 1 e 2 e saída no pino 3. Se você virar horizontalmente esse conjunto, você tem saída 4 e entradas 5 e 6. Agora, se você virar esse mesmo conjunto verticalmente, aí você tem entradas 8 e 9 e saída 10. Invertendo novamente, mas horizontalmente, você tem saída 11 e entradas 12 e 13. Se você percebeu, todas as saídas ficam bem no meio. Aí fica fácil guardar. Se são 7 pinos e a última é de alimentação, então as duas do meio são saídas e são as 3 e a 4. As outras são entradas. Uma saída está sempre ao lado das entradas correspondentes. Então, a saída 3 só pode ser combinada com as 1 e 2. Na parte de cima é a mesma coisa, a 14 é alimentação, então as 11 e 10 são saídas e as outras entradas. E se você inverter os fios entre as entradas, não tem problema, elas são iguais, são ambas entradas. Para que usar toda essa lógica? Pensei, se eu tiver um sensor de calor e um sensor de umidade da terra, posso acionar o irrigador automaticamente, quando a temperatura estiver alta e a terra estiver seca. Ou seja, se a temperatura estiver acima de X graus, é 1 igual a 1, e o teor de água no solo estiver abaixo de Y%, é 2 igual a 1, então o irrigador deverá ser ativado automaticamente. Pede-se igual a 1. Você não precisa esperar secar a terra para acionar o irrigador, né? Se você usar a lógica ou, o irrigador poderá ser acionado se uma das condições forem satisfeitas. S igual a E1 mais E2. Se a temperatura já tiver atingido o valor desejado ou o teor da água na terra já estiver no limite, o irrigador será acionado de imediato, não secando as plantinhas. Bom, esse aqui é um CD4011BP. Ele pode ter letra antes ou depois, mas o 4011 é o mais importante. A bolinha aqui, tá vendo? Está indicando que começa a contagem a partir dali, ó. Esse é o 1, 2, 3 e 5 por diante. Então, botei aqui esse suporte de fonte aqui, que vai ser ligado no computador. Tá. Esse aqui vai ser, botei um resistor de
220 para alimentar esse LED, já está no negativo, e ele vai ser a nossa saída. Então eu vou ligar aqui nesse pino aqui, que aí você sabe, né? 1, 2, 3, o 3 e o 4 são o que? Saídas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 5 e 6 são entradas, e esse aqui é a alimentação. Então eu vou botar ele aqui, só para adiantar. Tá. Agora a gente tem, para poder funcionar, tem que ligar, né? Então a linha do positivo é essa vermelha aqui, né? Então a gente coloca aqui vermelho. O vermelho é o positivo, tá certo. Então ele vai ter que alimentar o 14. O 7 ele vai ser alimentado pelo negativo, que é o azul. Negativo, azul. Tá. Então agora o circuito integrado está alimentado. Está com a base já, a saída já ligada. Agora a gente vai testar para ver se está funcionando. Então a gente vai botar um fiozinho aqui no 1 e um fiozinho aqui no 2. E vamos ligar aqui a fonte, né? Olha lá a luzinha acesa, né? Então, os dois pinos, como ele é um NAND, ele é um NOT AND, né? Então ele faz tudo ao contrário do AND. O AND dá tudo zero, ele só vai dar 1 quando os dois estiverem ligados. Então o NAND vai ser o contrário. Olha só, ele está os dois no positivo, ou seja, os dois estão 1, então ele vai dar 0, ou seja, não vai acender a luzinha. Agora qualquer um que eu trocar, ele vai mudar para acender. Tá vendo? Vamos trocar agora esse com esse aqui. Acendeu ainda. E vamos trocar aqui para esse aqui. Ou seja, está funcionando essas portinhas aqui de entrada. Então vamos testar agora, trocando agora. Deixa eu desligar a fonte. Agora vamos pegar a outra saída. Lembra que fica no meio, né? Então as outras duas aqui. Essa aqui com essa aqui. Certo? 1, 2, 3, 4. Aí a 5 e a 6 ali. Tá. Então vamos começar também do mesmo jeito. As duas ligadas no 1. Então, as duas ligadas no 1, o que vai acontecer? Não vai acender. Certo? Aí, se eu trocar qualquer posição, tem que acender. Certo? Tinha desligado. Se eu botar no 0 e no 0, também tem que dar aceso. E se eu voltar lá no outro, só para confirmar. Então a portinha também está funcionando. Agora vamos trocar de novo. Desligar. Então, essa aqui é uma entrada. Essa aqui é outra entrada. Você vê que você não precisa nem saber o número da porta nenhum, você tem que saber ali a posição. Olha lá, tirar essa aqui, automaticamente essa só pode ser aqui. Certo? E vamos colocar também no 1, que ele não vai acender, né?
Vamos ligar ali a fonte. E não é para acender. Não acendeu. Agora, se eu trocar a posição para 0 ou 1, acende. Se eu botar 0 e 0, tem que acender. E ao contrário, tem que acender. Está funcionando também essa portinha. Vamos desligar e vamos testar agora a última, né? A última noite. Esse aqui. Então, tudo certinho. Vamos ligar a fonte de novo. Vamos botar primeiro tudo no 1. Não deve acender, né? Certinho. Agora vamos colocar esse aqui no 0 e o outro continua no 1. Acendeu. O outro continua aceso. Agora vamos inverter. Aceso. E se tiver no 1 vai desligar, né? Tudo 1, desliga. Então está funcionando. Agora vamos fazer um teste. Vamos transformar isso aqui em NAND. Então, o que a gente tem que fazer? Vou tirar esses daqui. Bom, a primeira coisa a gente vai ter que juntar esses dois pinos para as duas entradas. Porque se você juntar as duas entradas, ele vai inverter a saída dele, vai ser uma porta inversora. E vamos ligar. Ai, eu desliguei aqui não, pera. Pronto, desliguei. E vamos botar ele na saída dessa inversora. E vamos ligar aqui, botar a saída dessa porta aqui, que é NAND, para ela entrar em qualquer uma dessas duas aqui, para ela inverter. E vamos testar as entradas dessa aqui. Ela tem que ser tudo ao contrário agora. Não acendia nada, só contava 1 a 1 e desligava, né? Pô, acendia tudo. Acendia tudo, quando chegava no 1 e 1, ele desligava. Na porta END é o contrário, né? Então vamos ligar e vamos testar. 0 e 0. Desligado. 0 e 1. Desligado. 1 e 0 agora. Desligado. E 1 e 1. Ligado. Viu? Ela virou uma porta END. Então, quando você transforma numa dessas, você perde uma portinha NAND, transformando ela em inversora, NOT. Mas você pode usar as outras três como END, usando essa mesma porta NOT, né? Então tá.